Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor. Desejo que Deus nos dê uma manhã abençoada em sua presença. Eu convido todos que nos acompanham a abrirem as Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está contido no livro de Esther. Nós estaremos lendo Esther, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Esther, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta de Amã se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vindo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia após dia, mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer-lhes dele o que melhor for do teu agrado. Esta é a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos pregando pela manhã e também no horário da noite, estaremos expondo o livro de Esther. Inicialmente, nós vamos focar na história pelo lado de Amã, o adversário dos judeus. Amã era um homem extremamente orgulhoso. E o orgulho, ele é a idolatria do eu. O orgulho é a idolatria do ego. Temos aqui em Amã o exemplo de alguém extremamente arrogante, presunçoso e orgulhoso. É importante destacar que o orgulho ele se manifesta tanto na superioridade como também na inferioridade. O orgulho ele se manifesta nesses dois extremos. O orgulho se manifesta na superioridade através da soberba. Quando um orgulhoso olha para alguém que ele entende ser inferior, ele se compara com esse alguém inferior e se exalta, ele se arroga, ele fica presunçoso, ele se eleva. Então, o orgulho ele se manifesta na superioridade, através da soberba, da arrogância, da presunção. E o orgulho ele também se manifesta na inferioridade, através da inveja. Quando alguém que é orgulhoso olha para outra pessoa que ele acredita que esteja superior, ele sente inveja dessa pessoa. E essa inveja nada mais é do que o seu orgulho ferido. Essa inveja nada mais é do que o seu orgulho machucado, o seu orgulho atacado. Porque aquela pessoa tem e eu não, porque ela pode e eu não. Então isso fere o ego e demonstra o orgulho
na inferioridade. Seja pela superioridade, seja pela inferioridade, o erro é o mesmo. O erro de buscar sua identidade, buscar entender quem você é a partir de comparações com os outros. Então, o orgulhoso em sua superioridade, ele compara-se com aqueles que estão inferiores a ele, ou aqueles que ele acredita que estão inferiores, e se sente exaltado, ele se sente maior, o seu ego se infla. E da mesma forma, o orgulhoso na inferioridade, ele também se compara. Ele se compara com alguém que está acima dele e sente o seu orgulho ferido através da inveja. O orgulho, ele é um pecado democrático, atinge a todos. Ricos e pobres, homens e mulheres, casados e solteiros, jovens e velhos. Todos podem cair nesse erro. Todos podem vir a cometer esse pecado. O pecado de comparar-se uns com os outros, buscando assim compreender quem você é, buscando assim compreender sua identidade. Então, existem essas duas faces do orgulho. O orgulho que se manifesta na superioridade e o orgulho que se manifesta na inferioridade. Há aquelas pessoas que tendem mais para um lado do que para outro. Existem aquelas pessoas que tendem mais a demonstrar orgulho de superioridade. Pessoas que são presunçosas, arrogantes, soberbas e tendem mais para esse lado. Mas também existem as pessoas que tendem ao orgulho da inferioridade, o orgulho da inveja, o orgulho do ego ferido, do ego machucado. Esse pecado, o pecado do orgulho, ele é um pecado extremamente terrível. Ele é tão terrível que foi a causa de uma ameaça à vinda do Messias. O orgulho de Amã, ele foi uma ameaça real à vinda do Messias. Ele projetou matar a todos os judeus e assim impedir a vinda, por consequência, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso em nome do seu ego, tudo isso em nome do seu orgulho. A linhagem da qual vem o Messias, a linhagem da qual vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteve, ao longo de toda a antiga aliança, ameaçada de aniquilação. Se você lembrar, por exemplo, dos dias de José. José foi levado cativo para o Egito, onde veio a ser governador. E naqueles dias havia uma grande fome quando ele foi glorificado como governador, quando ele foi exaltado como governador. Havia uma grande fome, de modo que a sobrevivência dos seus irmãos, a sobrevivência do povo de qual ele veio, de qual viria o Messias, ele foi ameaçada, mas Deus interviu por meio de José e providenciou salvação. O povo foi para o Egito, onde José estava, e lá encontrou o alimento que precisava para sobreviver. Mas o tempo passou e, mais uma vez, essa linhagem está ameaçada de aniquilação. Apareceu um faraó que não conhecia José, e vendo que o povo se multiplicava, mandou matar a todos os meninos. Todo bebê que nascesse seria verificado, se menino ou menina. Se fosse menino, ele deveria morrer. Mais uma vez, a linhagem do Messias estava sob a ameaça de aniquilação. Porque, lembre-se, o Messias, ele foi um bebê judeu, que nasceu anos e anos depois. Deus intervém e o povo continua a se multiplicar. O povo, através da intervenção divina, mostrada ali, apresentada ali nas 10 pragas, ele é liberto. E quando o povo sai do Egito, encontram paz e segurança definitivas? Não. Na frente está o Mar Vermelho. Atrás vem Faraó. Novamente, ameaça de aniquilação, ameaça de destruição completa. A linhagem da qual veio o Messias está sob perigo mais uma vez. Mas Deus intervém. Deus abre o mar, o povo passa, e Faraó e seu exército são afogados. Encontraram agora paz e segurança, não haverá mais ameaça de aniquilação, de modo algum. Agora eles estão no deserto, enfrentando os perigos dos desertos, os inimigos que se levantam contra ele, a fome, a sede.
Mas Deus intervém e preserva o seu povo. E a história aqui do livro de Esther é mais uma vez a história da preservação dessa linhagem. Todos os judeus foram colocados debaixo da sentença de morte por conta do orgulho de Amã. Mas Deus intervém mais uma vez e salva seu povo. A história do livro de Esther é a história de Deus intervindo e salvando o seu povo mais uma vez da aniquilação, salvando mais uma vez a linhagem da qual vem o Messias de ser destruída. O livro de Esther, ele abre com um grande banquete. Eram dias do rei Assuero, também chamado de Xerxes, e era um rei extremamente poderoso. Era o rei da maior potência da época, o Império Medo-Persa. E durante esses dias, a Palestina e Israel estavam dentro dos seus domínios. O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia durante 70 anos de cativeiro, e agora a nova potência que surge em lugar de Babilônia é o Império Medo-Persa, o qual tem como rei o rei Assuero, também chamado de Xerxes. E ele faz um grande banquete no início do livro de Esther para demonstrar a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, as glórias do seu reino, o poder do seu reino, a riqueza que ele tinha. Ele quer exibir tudo isso aos olhos do mundo em uma demonstração pública de todo o poder, de todo o governo que ele detinha em suas mãos. E acontece em determinado momento que ele chama a sua rainha, a belíssima rainha Vasti, para se apresentar diante de todos, expondo mais uma vez a glória do rei. Porém, a rainha Vasti se recusa. E isso foi um grande vexame. Isso foi um grande vexame. Imagine só, o rei que governa sobre territórios e mais territórios. Povos e povos estão debaixo do seu domínio. Mas esse rei não tem autoridade para a própria esposa. A esposa o desobedece. A esposa o envergonha publicamente. Publicamente, a esposa diz não para ele. Isso foi extremamente vergonhoso. Imagine aquele servo de Assuero, o qual vivia com muitas dificuldades e tinha muito pouco. Vivia em muita privação, tinha uma casa simples, propriedade simples, um trabalho simples. Mas imagine ele dizendo: eu posso não ter nada, mas na minha mulher quem manda sou eu. O rei não podia dizer isso. O rei não podia dizer que tinha autoridade para sua mulher, para sua esposa. E isso podia dar origem a uma grande crise social, a um cataclisma social. Porque se a mulher do rei desobedece ao rei, o que garante que as mulheres dos seus servos vão lhes obedecer? Então, Vasti é colocada de lado. O rei se reúne com seus conselheiros e decide colocar agora uma nova rainha, procurar uma nova rainha, porque Vasti deveria ser destituída de seu posto por conta dessa vergonha a qual ela fez o rei passar. E depois dessas cenas, se decide procurar uma nova rainha. Na fortaleza de Suzã havia um homem chamado Mordecai, também chamado Mardoqueu, dependendo de como se traduza. Ele era judeu e criou como filha uma prima sua chamada Hadassa, também conhecida como Esther, que significa estrela. Então, ele leva Esther até os eunucos do rei, até o harém do rei, para que ela seja colocada entre as potenciais candidatas ao posto de rainha. E acontece que Esther era uma mulher muito bonita para os padrões da época, e com os seus encantos, ela consegue conquistar o coração do rei, e ela consegue subir ao posto de rainha. Quando ela se torna rainha, sempre está à porta do rei Mardoqueu, para ter notícias de Esther, para conhecer como estava sendo a vida de Esther agora na corte. Veja, Esther se tornou a rainha do mundo pagão. Esther se tornou a rainha de Assuero e agora está à porta do rei Mardoqueu. Essas são as cenas iniciais do livro de Esther, antes de nós entrarmos aqui
no capítulo 3º. O capítulo 3º, ele inicia destacando a figura de Amã. Amã, ele era um dos príncipes do Império Medo-Persa que foi elevado ao posto de segundo homem. O primeiro homem no império era o rei Assuero, e o segundo homem era Amã. Amã era extremamente rico, extremamente poderoso, extremamente influente. E ele foi exaltado. Talvez os conselheiros do rei vissem que ele tinha problemas com a autoridade e que o rei precisava de um braço forte para lhe orientar, para lhe instruir, para lhe conduzir. Vendo que o rei não tinha tanto pulso firme assim, eles colocaram um homem forte ao lado de Assuero, e esse homem forte era Amã. É interessante que Mardoqueu, ele era um perfeito persa. Antes ainda, no capítulo 2, Mardoqueu tinha denunciado uma conspiração contra a vida do rei e não foi beneficiado em nada. Havia uma trama para matar Assuero, ele denunciou essa trama, mas não foi beneficiado em nada por isso. Imagine só, Mardoqueu, ele tinha feito algo extremamente bom para o rei, ele salvou a vida dele, mas ele viu um outro homem sendo exaltado. Ele viu Amã sendo exaltado, enquanto ele não recebia nada pela boa ação que ele tinha feito, por salvar a vida do rei. Como você se sente quando você faz algo bom, mas você vê outra pessoa sendo beneficiada e não você? Você vê outra pessoa sendo exaltada e não você. É certo que nós não fazemos o que é bom por recompensas. Nós fazemos o que é bom porque devemos fazê-lo. Mas como você se sente? Como o seu coração se sente quando você vê alguém sendo exaltado depois de você ter feito algo que era justo, que era bom? Era com esse dilema que Mardoqueu se deparou. Agora Amã é o braço forte de Assuero. Agora Amã foi exaltado acima de todos os príncipes. E é ordenado pelo rei que os homens se curvem diante de Amã. Mardoqueu estava na porta do rei, vê Amã passar por ele e não se dobra, se declarando judeu. Ele expressa ser judeu e não vai se ajoelhar. Mardoqueu aqui dá uma de Daniel. Mardoqueu e Daniel têm várias diferenças. Mardoqueu, no exílio, ele era um perfeito persa, ao mesmo tempo que ele era um bom judeu. Mardoqueu estava aculturado ao mundo da época, ao mesmo tempo que vivia a fé judaica. Daniel, por outro lado, nós vemos como alguém extremamente firme, extremamente sólido, que mesmo no exílio, durante anos e anos longe da sua terra, permaneceu íntegro. E mesmo diante da cova dos leões, ele permaneceu de pé, permaneceu íntegro. Fato é, verdade seja dita, que nós estamos muito mais para Mardoqueu do que para Daniel. Nós estamos muito mais para ser aquelas pessoas que estão aculturadas ao mundo da época, mas Deus ainda se instrumentaliza e produz através dessas pessoas boas coisas, do que para Daniel. É uma perspectiva muito mais real sobre quem nós somos. E o primeiro ponto aqui a respeito do orgulho de Amã é que as pessoas orgulhosas, elas precisam se comparar o tempo inteiro com as outras, e isso deixa elas sensíveis. As pessoas orgulhosas, elas são extremamente sensíveis, enquanto são insensíveis aos problemas dos outros. Uma pessoa orgulhosa, ela tem a necessidade de ficar se comparando o tempo inteiro. E se ela perceber que há qualquer impedimento para que o seu ego se infle, essa pessoa ela vai se sentir extremamente ameaçada. Em nossas igrejas, nós como igreja, passamos por problemas infantis muitas das vezes, discussões tolas, discussões fáceis de ser resolvidas. Mas as pessoas orgulhosas, elas sempre vão fazer disso algo muito maior. Sempre vão fazer de qualquer problema infantil que surja um problema monstruoso. Sempre vão fazer uma tempestade em um copo d'água. Nós temos muito a aprender através da história de Amã, através
de como ele era orgulhoso de sua ascensão e de sua queda. Porque nós também somos assim. Nós também temos um lado de Amã. Nós também temos um pouco de Amã. Nós gostamos de pensar em nós como o Daniel, o Davi, o Moisés, mas muitas das vezes nós somos o Amã da história. Muitas das vezes nós somos os orgulhosos da história. Nós somos os orgulhosos da vez. E nas igrejas, em nossa igreja, nós também encontramos esse desafio. Todos deveriam se curvar diante de Amã. Mardoqueu não fez isso. Ele se declarava judeu e desobedecia, conforme está registrado no versículo 2 do texto que nós lemos no capítulo 3. Isso para Amã era algo extremamente ruim. O simples fato de Mardoqueu não se ajoelhar. Quem era Mardoqueu? Perto de Amã. Quem era Mardoqueu? Perto do que Amã tinha, Mardoqueu era um simples judeu. Amã era um homem extremamente poderoso, mas o simples fato dele não se ajoelhar era para Amã uma ameaça terrível, porque as pessoas orgulhosas, elas necessitam o tempo inteiro de ficar se comparando umas às outras e são extremamente sensíveis a qualquer impedimento do seu ego se encher. Em segundo lugar, as pessoas orgulhosas, elas querem anular os outros, pois eles podem denunciar essa fragilidade do orgulhoso. Qual é a fragilidade do orgulhoso? É a fragilidade de ter que ficar o tempo inteiro checando se está mesmo em uma posição superior. Ele tem que ficar se comparando com todo mundo. Isso é uma grande fragilidade. E ele quer anular todos os que possam denunciar essa fragilidade dele. Então, como Mardoqueu não se ajoelhava e se declarava judeu, Amã pensou, bem, os outros judeus podem fazer do mesmo modo. E isso era para Amã uma ameaça ao seu orgulho. E assim, Amã quer anular aqueles que podem denunciar essa fragilidade. Aqueles que podem impedir o seu ego de se inflar, de se encher. Como eu falei no início, existe o orgulho da superioridade e da inferioridade. Esse mesmo orgulho se manifesta dessas duas formas diferentes. E Amã era alguém que tendia mais à face da superioridade do orgulho. O orgulho, ele se manifesta nessas duas faces, o mesmo orgulho. Mas existem pessoas que tendem mais a um lado do que a outro. E Amã, ele tendia mais a esse orgulho da superioridade. E as pessoas que tendem para o orgulho na superioridade, essa face do orgulho, elas vivem como se vivessem em uma gangorra. Você já viu duas crianças brincando de gangorra? Uma tábua onde duas estão, cada uma em uma extremidade. Enquanto uma sobe, a outra desce. O orgulhoso, ele quer sempre se exaltar, se elevar, enquanto ele reduz as pessoas que estão na outra ponta da tábua. Essa imagem eu retirei do livro A Lei da Bondade, de Mary Bick. Deixo aqui como indicação a todos. Amã, ele queria subir nessa gangorra, enquanto na outra extremidade estava Mardoqueu e os judeus. Ele queria diminuir a eles. Então, enquanto ele se elevava, se exaltava, o seu orgulho o fazia subir, o seu ego se enchia. Ele queria diminuir as pessoas que estão na outra ponta dessa gangorra. E assim anular, aniquilar, matar os judeus. E assim somos nós. Nós fazemos isso. Em nossas igrejas nós vivemos isso. Em nossa comunidade nós vivemos isso. Quando o irmão chega para outro e diz, você viu o que fulano fez? Eu nunca faria isso. O que fulano fez é uma monstruosidade, uma coisa muito terrível. Mas eu nunca faria isso. O que é que essa pessoa está fazendo? Está nessa gangorra, diminuindo aquele que está na outra ponta, anulando,
sempre dizendo que é uma monstruosidade, que é algo terrível. Enquanto isso, ele vai se exaltando. Eu nunca faria isso. Você viu o filho do irmão fulano de tal que ele fez? Viu que coisa vergonhosa, terrível? Meu filho, eu dou graças a Deus. O meu filhinho nunca faria isso. O que é que essa pessoa está fazendo? Está diminuindo quem está numa ponta, enquanto se eleva. Você viu o que a mulher do irmão fulano de tal fez? Que coisa terrível, que coisa hedionda, que coisa criminosa. Ah, pois eu dou graças a Deus, dou glória a Deus, porque a minha mulher, ela nunca faria isso. O que é que está se fazendo? Está se diminuindo quem está numa ponta para se elevar, se encher. Isso é o orgulho. O orgulho anula quem está numa ponta, enquanto exalta o orgulhoso. E nessa característica de anular, ele estava fazendo um plano aqui para matar a todos os judeus. Amã era um homem movido por duas coisas. Em primeiro lugar, pelo seu orgulho. Em segundo lugar, pela sua superstição. Ele era um homem guiado também pela sua superstição. E conduzido pela sua superstição, conforme é registrado no versículo 7, ele lançou sortes para saber quando ele ia executar o seu plano. Diz assim o versículo 7 do capítulo 3. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, lançou por, isto é, sortes perante Amã. Ele era um homem guiado pelo seu orgulho e pela sua superstição. E no primeiro mês, estava lançando sortes para saber quando que o seu plano ia ser executado. Um detalhe aqui é muito importante. O detalhe do mês. Quando foi feito isso? No primeiro mês, que é o mês de Nissan. Era no primeiro mês, no mês de Nissan, que os judeus comemoravam a Páscoa. O que foi a Páscoa? Foi uma festa por conta da libertação do povo do Egito. Como eu falei, o povo estava sendo ameaçado de destruição. Mas Deus intervém e liberta o povo do Egito. E assim institui a Páscoa. Veja, enquanto eles estavam comemorando a libertação do passado, a salvação do passado, estava no presente Amã fazendo uma trama para destruir completamente os judeus. Veja, sempre a linhagem da qual vem o Messias esteve ameaçada de aniquilação. Sempre a semente da serpente, tomando o vocabulário de Gênesis, tentou destruir, anular a vinda daquele que é o descendente da mulher, Cristo nosso Senhor. Então, o orgulho, as pessoas orgulhosas, elas sempre querem anular quem está na outra ponta dessa gangorra, porque essas pessoas podem denunciar sua fragilidade. Essas pessoas podem denunciar como elas são sensíveis e frágeis. E qual foi a estratégia que Amã utilizou? Amã sabia que o rei tinha problemas com a autoridade. O livro de Esther abre, mostrando que a sua rainha o envergonhou publicamente, desobedecendo a ele. O rei não tinha pulso firme. E isso gerou quase que uma grande crise social. Amã sabia disso, e é com esse argumento que ele vai falar com Assuero. E ele não diz qual era o povo. Ele simplesmente diz: olha, rei Assuero, existe espalhado por aí um povo que é desobediente às tuas leis. Ele quase que estava falando: você quer que tudo aquilo se repita? Você quer que a sua autoridade seja posta em xeque novamente? Você quer novamente colocar todo o império diante de uma crise social mais uma vez? Ele estava propondo ao rei Assuero que esse povo do qual ele falava era um povo que ameaçava a sua autoridade. Era um povo que ia colocar em xeque o seu domínio, o seu governo. E o rei Assuero se sentiu
ameaçado por isso. Se sentiu ameaçado por esse povo do qual ele não sabia nem o nome. Mas na sua sensibilidade, na sua falta de autoridade, pulso e governo, ele deu a Amã aquilo que ele queria, deu o poder que Amã precisava para que matasse a todos os judeus. E agora todo judeu tem debaixo de si uma sentença de morte. É espalhado entre todos os povos daquela época que os judeus seriam destruídos, que os judeus seriam mortos. Mardoqueu, ao receber essa notícia, ele coloca símbolos públicos de tristeza e de lamento, a ponto que a rainha Ester sabe, através de um dos seus servos, que Mardoqueu estava extremamente triste, extremamente angustiado, e envia um mensageiro até ele. Então Ester recebe a notícia da destruição. O povo agora estaria para ser destruído. Veja, no início do livro, nós temos Mardoqueu e Ester como dois perfeitos persas. Mardoqueu vivendo na cidadela de Suzã. Mardoqueu, cujo nome vem de Marduk, um deus persa, servindo ao rei, protegendo a sua vida. Nós temos Ester usando de seus encantos, usando de sua beleza, para conseguir se tornar a rainha do mundo pagão. E agora essas duas pessoas estão agindo como perfeitos judeus. Veja que o momento onde Mardoqueu mais deveria se esconder, dentro do pensamento que ele tinha inicialmente, de se adaptar à sua cultura, de se adaptar à casa da Pérsia, deveria ser agora onde ele deveria estar se escondendo, já que todos os judeus vão morrer. Mas o que ele faz? Ele, como um bom judeu, expressa publicamente, no meio de toda a cidade, sua tristeza e o seu lamento. A rainha Ester, a rainha do mundo pagão, não deixou de ser uma judia. E, mesmo após apresentar uma certa resistência, ela jejua por 3 dias, pede que os judeus jejuem por ela e vai pedir ao rei Assuero, vai intervir pelo povo. Então veja, perfeitos persas e perfeitos judeus. Pessoas aculturadas ao mundo da época e mesmo assim instrumentos do Senhor. Assim somos nós. Nós gostamos de nos ver como pessoas perfeitas, mas nós não somos. Nós estamos muito mais para Mardoqueu e Ester do que para homens como Daniel, Davi, José, homens assim. E é importante falar também dos erros nessas narrativas, porque normalmente nas narrativas bíblicas nós endeusamos os personagens. Fazemos de Ester, de Mardoqueu, de Daniel, de todos os homens perfeitos, quando na realidade eles não foram. E pior ainda, queremos que tudo que aconteceu com esses homens aconteça conosco. Então não é difícil ver pregações onde se diz que tudo que aconteceu com José vai acontecer com você. Tudo que aconteceu com Davi vai acontecer com você. Lembre-se que nessas histórias o personagem principal não são esses homens e essas mulheres. Eram criaturas falíveis, como nós. Eram seres humanos como nós. O personagem principal dessas histórias é o Senhor. Deus está levando a história, conduzindo a história aos pés de seu Filho Jesus Cristo. Ele é o personagem principal ao longo de todas essas narrativas. E glória seja dada a ele por isso. Fato é que a rainha Ester, ela vai intervir em favor do povo judeu. Ela vai se apresentar ao rei Assuero, mesmo sem ser permitido. E ela chama o rei a um banquete junto de Amã. Ela não diz o que queria nesse primeiro banquete, mas marca um banquete para o dia seguinte. E Amã ficou extremamente orgulhoso por isso. O orgulho, meus irmãos, ele dá uma imagem falsa de quem nós somos. O orgulho faz
a gente se vê de uma forma errada. Esther convidou Amã para um banquete. Para quê? Para o denunciar. E ele saiu pensando, eu sou o convidado especial do rei e da rainha. Ele saiu extremamente orgulhoso, porque ele era o homem do braço direito do rei e da rainha, o homem da confiança, o homem da intimidade. Ele saiu pensando que ele tinha mais prestígio do que ele realmente tinha. A rainha chamou ele para um banquete para o denunciar. Ele não sabia disso, imaginava que ele era o convidado especial da rainha. Mais à frente, o rei Assuero vai dizer: quem é o homem? A como deve agir o rei para o homem a quem o rei deseja agradar? Como deve ser honrado esse homem a quem o rei deseja agradar? A quem o rei deseja honrar, elevar? O que deve ser feito? E ele imaginou que era com ele. Ele pensou, mas só pode ser eu. Na verdade, o rei estava fazendo isso para Mardoqueu. Mas ele, no seu orgulho, pensou, só pode ser comigo. Então ele disse, eu quero o cavalo do rei. Claro que ele disse, eu quero. Mas ele falou, ao homem a quem o rei deseja honrar, que pegue o cavalo do rei, que pegue a roupa do rei, a coroa do rei, e o príncipe mais nobre do rei sai levando ele em procissão, dizendo, eis o homem a quem o rei deseja honrar. Amã queria tudo o que o rei tinha para ele. Veja aí a sua inveja. Só existia uma pessoa no mundo da época que tinha mais riquezas do que Amã, e era o rei. E ele mesmo assim queria ter o que o rei tinha. O seu ego, seu orgulho, estava sentindo-se ferido pela inveja. Ele demonstra inveja aqui do rei Assuero. E ele queria ter tudo o que o rei tinha. E ele diz, ele diz que seja dada a coroa do rei, a roupa do rei. Será que ele ficou pensando assim, não, eu não vou dizer aquela roupa azul, aquela roupa vermelha, porque senão vai ser muito dar na cara. Mas a roupa do rei, a coroa do rei, o cavalo do rei, com o príncipe mais nobre do rei. Veja, tudo ele achava que era para ele, mas nada disso era para ele. Tudo era para Mardoqueu. Porque Mardoqueu tinha salvado a vida do rei, mas Mardoqueu não tinha recebido nada em troca por isso. E deveria, aos olhos do rei, receber. Então, o orgulho faz a gente se ver maior do que realmente nós somos. Ele pensou que era o convidado especial da rainha. Não era. Ele pensou que era o homem a quem o rei deveria honrar. Também não era. Por quê? O orgulho faz isso conosco. O orgulho faz a gente se ver maior do que realmente nós somos. Nós nos enganamos quando somos orgulhosos. Achamos que somos melhores do que na verdade. Achamos que temos mais prestígio, mais autoridade, ou mais simpatia, ou mais beleza, ou mais inteligência do que na verdade. Veja que o orgulho, ele é extremamente enganador. Ele é extremamente enganador. E outra coisa que o orgulho faz é tirar o valor de tudo que o homem possui. É esvaziar, reduzir a cinzas, a nada, tudo que o homem possui. Depois desse primeiro banquete, onde a rainha não diz o que queria, mas marca um segundo, Amã saiu extremamente orgulhoso e foi falar para sua mulher e para os seus amigos de toda a glória e toda a grandeza que ele tinha. Mas o texto diz que para Amã tudo era nada, enquanto ele visse Mardoqueu assentado na porta do rei. Enquanto Mardoqueu não se curvasse a ele, tudo que ele tinha não valia de nada. Veja, nós estamos falando aqui do segundo homem mais rico do mundo da época. Ele era extremamente rico, ele tinha muito, muito mesmo. Ele era o braço direito do maior líder daquele tempo.
do maior governante daquele tempo. Ele era extremamente rico e poderoso, ele tinha, com certeza, terras, animais, servos e servas. Mas tudo que ele tinha era nada, porque o seu orgulho fez tudo virar cinzas. Isso é o que o orgulho faz conosco. Todas as bênçãos que nós temos, todas as coisas boas que nós recebemos viram cinzas, viram pó, quando nós nos orgulhamos. Então, o orgulhoso, ele nunca pode ser alguém contente, grato, satisfeito. Porque nada tem valor, nada vale, nada importa. Tudo o que importa é o seu ego. Tudo o que importa é o seu eu. É idolatrar o seu eu. Tudo o que importa para o orgulhoso é o seu próprio ego, é o seu próprio orgulho. As coisas boas que ele tem, as boas dádivas do Senhor, para ele, valem de absolutamente nada. E, de novo, assim somos nós. Nós somos essas pessoas que, quando nos orgulhamos, vemos as coisas virarem cinzas em nossas próprias mãos. E a casa, a família, o carro, os bens, o trabalho, tudo vira pó. Tudo o que importa para nós é o nosso orgulho, quando nós nos orgulhamos, quando nós nos enchemos. O orgulho, ele tem esse poder de nos enganar, achando que nós somos melhores do que realmente nós somos. E o orgulho tem poder também para destruir, para anular, para fazer virar cinzas tudo aquilo que Deus nos deu. Então veja como o orgulho é terrível. O orgulho de Amã, ele foi uma ameaça real à vinda do Messias. Ele gerou a ameaça de uma grande aniquilação para toda a linhagem da qual vem o Messias. E o orgulho em nossas vidas, no nosso tempo, ele ameaça destruir tudo aquilo que nós temos, a nos cegar, para que nós, com as próprias mãos, destruímos tudo aquilo que Deus nos deu, para que nós destruamos todas as boas dádivas que vêm da mão do Senhor. Então, o orgulho destrói o que o homem tem. As coisas perdem o seu valor. Tudo o que importa é o ego. Os orgulhosos, eles desconhecem ao contentamento e à gratidão. O orgulho tira o valor daquilo que nós temos. E o orgulho coloca insaciavelmente valor no ego. Os orgulhosos são pessoas insaciáveis. Os orgulhosos sempre querem mais, mais e mais. Nunca estão satisfeitos. Nessa gangorra, eles sempre tendem a se elevar cada vez mais, enquanto querem destruir quem está na outra extremidade. Então, o orgulho, ele faz isso. Ele é insaciável. Veja o exemplo de Amã. Amã tinha tudo o que ele queria até aí. Tinha todos os bens, tinha toda a riqueza que o braço direito de Assuero poderia ter. Era um homem extremamente rico, extremamente poderoso. E Amã já tinha a ordem do rei para que todos fossem mortos. Ele já tinha a autoridade que o rei, através do seu anel, deu a ele. Mas ele estava mesmo assim insatisfeito. Todos os judeus morreriam. Todos os judeus seriam destruídos, mas ainda tinha Mardoqueu. Ele já tinha o que ele queria, mas o seu orgulho é insaciável. Todos os judeus seriam destruídos, incluindo Mardoqueu, mas para ele não bastava. Ele queria a morte com urgência de Mardoqueu. Porque o orgulho, ele é insaciável. Mesmo ele tendo o que queria, não bastava. E a sua mulher e os seus amigos aconselham ele a fazer o seguinte: olha,
faça uma forca de mais de 20 metros de altura e amanhã de manhã enforque Mardoqueu. Para ele foi perfeito. Ele achou uma ideia brilhante. Por quê? Ele queria uma morte pública para Mardoqueu. As portas do rei na antiguidade eram locais de encontros, eram locais onde a vida acontecia, a vida da cidade era ali. Tanto que ele queria, Mardoqueu queria notícias de Esther, onde é que ele foi procurar? Na porta do rei, porque era ali onde as informações passavam. Era ali onde se encontravam as pessoas para movimentar a cidade, para fazer a cidade acontecer. E foi ali que ele foi envergonhado. Foi ali que Amã foi envergonhado. Então ele queria também uma morte pública, até que se visse de lição, para que ninguém, nenhum engraçadinho, quisesse repetir a atitude de Mardoqueu. Uma forca de mais de 20 metros de altura, para que todos vissem o corpo de Mardoqueu balançando. Ele foi envergonhado publicamente, ele queria uma vingança pública. Ele queria uma vingança com extrema velocidade. Ao amanhecer, ao romper do dia, Mardoqueu deveria ser morto. Ele queria uma vingança com requintes de crueldade. Todos os judeus morreriam, mas Mardoqueu tem que ter uma morte com mais crueldade ainda. A morte dele era mais especial ainda para Amã. Então veja, como o orgulho ele é insaciável. Mesmo que Mardoqueu estivesse, como todos os judeus, debaixo da sentença de morte, Amã não ia se satisfazer enquanto Mardoqueu não morresse, enquanto Mardoqueu não estivesse balançando ali naquela forca. Porque o orgulho faz isso. O orgulho insaciavelmente coloca valor no ego, no seu próprio sentimento de soberba. Isso é o que o orgulho faz. Até aqui nós vimos a subida, a exaltação de Amã. Vamos começar agora a ver a sua queda. Ele vai até a sua mulher e os seus amigos, que aconselham ele a fazer uma forca para pendurar Mardoqueu, e ele vai, nessa mesma noite, pedir isso ao rei. E quando ele chega lá no Palácio Real, o Palácio de Assuero, o rei está com insônia. O rei não consegue dormir naquela noite. E naquela noite é lido que Mardoqueu tinha salvo a vida do rei, mas que não recebeu em nada por isso. Não recebeu nenhum benefício por isso. Então o rei pensa, não, Mardoqueu deve receber alguma coisa. E quando sabe da notícia de Amã nas suas portas, ele manda Amã entrar e pergunta, o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Se referindo a Mardoqueu. E ele pensou, só podia se referir a ele. Como eu falei a vocês, o orgulho, ele apresenta essas duas faces, a superioridade e a inferioridade, a soberba e a inveja. O mesmo orgulho se manifesta dessas duas formas diferentes. E através dessa cena, nós podemos ver as duas coisas. Nós podemos ver o orgulho na sua face de superioridade em Amã e também o orgulho na sua face de inferioridade. Veja bem, nessa face de superioridade, Amã pensou, só pode ser eu. Não tem mais ninguém no mundo a quem o rei queira honrar. Só pode ser eu. É impossível que exista outra pessoa além de mim que o rei queira exaltar, que o rei queira engrandecer. Então, nisso, Amã demonstra sua superioridade. Só pode ser eu. Eu sou a única pessoa do mundo a quem o rei queira exaltar. E também demonstra-se aí o orgulho na face da inferioridade. Veja só o rei tinha mais do que Amã. Só o rei era mais rico e mais poderoso do que Amã. E ele mostrou inveja na primeira oportunidade que ele teve.
Amã demonstrou a inveja que ele tinha, na primeira chance que ele teve. Então veja que ele era muito orgulhoso nessa face de superioridade, mas também era muito orgulhoso na sua face de inferioridade. Na face de inferioridade do orgulho. Só tinha uma pessoa no mundo que tinha mais do que Amã, que era o rei. E na primeira oportunidade, Amã demonstrou a sua inveja. Amã demonstrou o seu orgulho ferido por haver alguém que tivesse mais do que ele. Lembre-se, existem as pessoas que tendem mais à face da superioridade do orgulho, mas também existem as pessoas que são orgulhosas em inferioridade, em inveja, em orgulho ferido, em aquele ali tem mais do que eu. Isso também é orgulho. Então, nessa cena, nós podemos ver as duas faces. Tanto a superioridade, não existe ninguém melhor do que eu para receber isso, quanto a inferioridade, a inveja, o orgulho, o ego ferido. E o primeiro passo da queda de Amã foi através da vergonha. O rei disse a ele: pois bem, faça tudo isso que você falou a Mardoqueu. Isso para ele foi a morte. Ele teve que colocar a coroa do rei na cabeça de Mardoqueu, a roupa do rei, montar Mardoqueu no cavalo do rei e sair puxando pela cidade, dizendo: eis aí, o homem a quem o rei deseja honrar. Isso para ele foi uma vergonha muito grande. Ele que era tão orgulhoso, gostava tanto de ser exaltado, sentiu na própria carne o que é humilhação. Ele se sentiu terrivelmente envergonhado. Tanto que a sua mulher e os seus amigos, que tinham aconselhado ele a fazer a forca para Mardoqueu, disseram: você vai ser destruído diante desse judeu. Isso está registrado no versículo 13. Veja que pela boca dos seus próprios amigos e da sua mulher veio a sua sentença de destruição. Então, o primeiro passo da sua queda foi sua vergonha. Ainda quando os seus amigos diziam para ele que ele seria destruído diante deste judeu, chegam os comissários do rei para levar para o segundo banquete. E lá nesse segundo banquete, a rainha fala publicamente, fala ao rei que a sua vida, a vida do seu povo estava sendo ameaçada por causa de Amã. E o rei ficou extremamente enfurecido com isso. Extremamente enfurecido com isso. E olha para Amã, não mais como aquele braço direito, mas como alguém que está ameaçando a sua rainha, está ameaçando a belíssima Ester. E Amã, diante da sentença de morte que o rei lhe deu, ele se joga aos pés de Ester e pede pela sua vida. Veja como as coisas mudaram. Antes ele tramava a morte de todos os judeus. Agora ele está aos pés de uma judia pedindo pela própria vida. Veja aí a sua queda. Antes ele arquitetava a morte da linhagem do Messias. Agora ele está aos pés de uma judia pedindo pela própria vida. Antes, as atitudes assassinas de Amã eram bem interpretadas pelo rei. Quando ele chegou falando que tinha um povo que poderia colocar a autoridade de Assuero em crise, quando ele chegou falando sobre isso, o rei interpretou bem as suas ideias, as suas propostas. Mas no final da história, as ações legítimas, pedir pela própria vida, se lançar aos pés de Ester, foram para o rei, foram aos olhos do rei, uma atitude de extrema violência. Ele entendeu que Amã estava ameaçando a sua rainha. No início, atitudes assassinas, atitudes sanguinárias, eram bem vistas, bem interpretadas. Agora, no final, a atitude legítima de pedir pela própria vida era mal interpretada. A história de Amã, ela se resume em Provérbios 26, versículo 27, nesse princípio que está aqui. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, essa rolará de volta sobre ele. Amã fez uma forca, e nessa própria forca ele foi morto.
Vamos à aplicação. Em primeiro lugar, não devemos entender nosso valor a partir de comparações com os outros, mas a partir de quem somos em Cristo. É nisso que está o nosso valor. O Evangelho, ele nem nos eleva demais, nem nos reduz demais, mas ele nos mostra o nosso real valor. Mostra quem somos de fato em Cristo. Nos faz tanto ousados quanto humildes. Através do Evangelho, nós somos tanto ousados quanto somos humildes. Nem nos ferimos em nosso ego com o sentimento de inveja, nem nos elevamos através da arrogância, de um orgulho de superioridade. É importante nós lembrarmos, meus irmãos, de que nós não somos rivais, nós somos irmãos. E nossos relacionamentos não devem ser marcados pelo orgulho. Nossos relacionamentos devem se guiar, se pautar pelo amor e pelo serviço. O orgulho na superioridade faz ver os outros como pessoas que querem tomar o meu lugar. Uma pessoa que se arroga através da superioridade, ela nunca vai amar e servir ao irmão, porque ela sempre vai ver o irmão como um adversário, como um rival pelo seu lugar. E da mesma forma, a pessoa que tende para a inferioridade, ela sempre vai ver os outros com amargura, desejando estar no lugar onde aquela pessoa está. Então, o orgulho, ele sempre vai ser contra o amor e o serviço ao irmão. Ou vai ver como pessoas que estão me ameaçando, ou vai ver as pessoas como com sentimento de inveja, de orgulho ferido, de ego machucado. O que nós devemos fazer? Em vez de compararmos uns aos outros, devemos olhar para o que temos e somos e oferecer a Deus em gratidão e louvor. O orgulho, ele esvazia aquilo que nós temos. Ele torna cinza aquilo que está em nossas mãos. Mas nós não devemos deixar o orgulho destruir aquilo que Deus nos deu. Deixar o orgulho fazer cinzas as boas dádivas que Deus nos deu. Mas devemos olhar para essas boas dádivas em gratidão e louvor, oferecendo isso ao Senhor. Não devemos olhar para o que os outros possuem, mas viver satisfeitos com o que recebemos e ficarmos agradecidos com isso. Hoje à noite nós estaremos dando sequência a essa história, focando nos outros personagens, em Mardoqueu e em Esther. Então eu peço que Deus nos abençoe e que nos dê uma tarde proveitosa. Até logo mais à noite. Tenha uma boa tarde, Deus nos abençoe. Glória a Deus. Que benção, né, meu irmão? Como é gostoso ouvir a palavra de Deus, ouvir ela na sua essência. Logo após as 18h30, estaremos com o culto solene e queremos pedir ao Senhor que esta palavra tenha caído em boa terra e traga vida ao seu coração, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por este dia tão glorioso. Obrigado, Senhor, por tudo que ocorreu aqui. Receba como aroma suave as tuas narinas. Em nome de Jesus, tira de nós o que não te agrada. Livra-nos de tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Nos dê um domingo em tua presença, que tua boa mão esteja estendida sobre cada vida de cada servo teu. Não só aqui, Senhor, mas em qualquer lugar do mundo. Eu quero orar ao Senhor pela vida deles. Quero te pedir pela vida daquele irmão que está lá do outro lado do mundo, mas que é um servo teu. Que o Senhor esteja fortalecendo seu coração, sua fé, abraçando
trazendo consolo e conforto a ele agora, Senhor. Nos dê um dia abençoado em tua presença. Eu oro ao Senhor agradecido em nome de Jesus e pelos méritos dele na cruz do Calvário, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Deus te dê um domingo abençoado, em nome de Jesus, e logo após as 16h30 estaremos juntos. Amém? Glória a Deus.